As pessoas em geral conhecem bem a guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos, que rolou durante a Guerra Fria e tudo mais. Vimos durante essa série que existe muito mais sobre o Vietnã do que Vietcongs e filmes gringos. Entretanto, nesse processo, percebemos o quão conturbada foi a trajetória dessa nação. Mas vamos falar sobre um povo ocidental que, em especial, deu muito trabalho para os vietnamitas. E desta vez a gente não está falando sobre os americanos, são os franceses. O aprofundamento da relação dos franceses com os vietnamitas começou no século XVII, com Alexandre de Rhodes, um missionário jesuíta que foi o primeiro a traduzir de modo formal a língua desse povo para os europeus. Com isso, os missionários tiveram bastante facilidade para se entrosar no Vietnã, o que permitiu algumas coisas. Entre elas, um processo acelerado de conversão ao cristianismo, grande intercâmbio cultural e comercial, e o estabelecimento de europeus com moradia fixa no local, basicamente jesuítas. Vale lembrar que quem começou essa festa aí foram os portugueses, hein? Enfim, nessa altura do campeonato, o Vietnã estava dividido em duas partes em guerra. O norte com os Trinh e o sul com os Nguyen. A galera do norte era mais forte, mas o pessoal do sul tinha um mega muro e uma boa ideia: pedir ajuda para os europeus. Então, o líder do povo do sul, Nguyen Han, era bem amigo de um missionário francês, Pygmée de Bihane. E esse cara tinha proximidade com o rei francês, Luís XVI. E aí ele organizou uma troca de favores. Nguyen facilitaria a entrada dos franceses, ajudaria no comércio criando exclusividade com a França e entregariam algumas terras, consolidando a influência francesa na região. Em troca, os franceses ofereceriam poder bélico, treinamento militar para os vietnamitas, construiriam fortes e enviariam soldados franceses para ajudar nas estratégias de guerra e nas batalhas. Olha a história criando ciclos aí, minha gente. Bom, Nguyen firmou o acordo e, como era de se esperar, ganhou a guerra. Unificou o Vietnã, tornou-se imperador e passou a ser chamado de Gia Long. O governo de Gia Long foi, portanto, um governo intimamente ligado à França e até manteve vários militares franceses de alto escalão ao seu lado durante o governo, e em posições privilegiadas. Mas aí que está, o imperador seguinte era menos simpático aos europeus e começou a azedar a relação entre os países. Até que, em 1825, o sucessor de Gia Long, Minh Mang, resolveu proibir a entrada de missionários no país. O motivo para tal ato era a sua crença de que, sorrateiramente, os ocidentais trouxeram uma religião que destruía os valores e as tradições locais, que tinha pouco a ver com a forma de vida de seu povo e que isso traria grande desastre para sua terra. Bom, isso não é um discurso novo. Desde o início das missões cristãs na Indochina, havia quem se opusesse, principalmente a galera confucionista. A proibição, do ponto de vista prático, foi ineficiente e virtualmente nada aconteceu. Isso tem a ver com o fato de que, na China, tinha acabado de rolar a Guerra do Ópio e os chineses perderam para os britânicos. Então, tanto Mang quanto o próximo imperador estabilizaram sua relação com os franceses, ainda que mantivessem uma postura anticatólica. Bom, uma hora ia dar ruim, né? Como quem não quer nada, a França mandou um navio para o Oriente, sob o pretexto de encontrar com os ingleses. Mas não era isso. O propósito na missão era lutar contra a perseguição de padres na região e resgatar um bispo que havia sido condenado à morte. Logo depois, mandaram mais 2 navios para resgatar mais 2 presos. Isso gerou retaliação dos vietnamitas, o que levou a uma batalha conhecida como Bombardeio de Da Nang. Nessa batalha, 4 navios vietnamitas foram afundados e os franceses retornaram vitoriosos. Aí, em 1858, Charles Rigaud de Genelle, sob as ordens de Napoleão III, chegou com 14 navios bombardeiros, 3.000 homens e mais 300 soldados filipinos fornecidos pela Espanha. Esses ataques causaram muito dano, e mesmo que após 2 meses tenham voltado à Europa, foram o ponto de partida de um processo colonizador. As expedições enviadas por Napoleão III levaram ao estabelecimento de um protetorado no Camboja, 1863, com os tratados de Saigon, 1862, e Hue, 1867, a Conchichina no extremo sul do Vietnã foi cedida à França. Em 1885, depois da Guerra Sino-Francesa e da consequente criação dos protetorados de Annam e de Tonkin, todo o país se tornou protetorado francês. E, nos anos de 1885 e 1896, uma sublevação nacionalista agitou o país, que foi integrado à União Indo-Chinesa, constituída pela França em 1887, e foi escalando até que, enfim, ocorreu a ocupação total da Indochina pela França. Isso rolou no ano de 1907. E, logo em seguida, a antiga organização do Estado vietnamita foi destruída e substituída pela burocracia francesa. Há quem diga que a colonização não foi do todo ruim, pois os colonizadores fizeram investimentos no país logo de cara, já em 1920.
e com isso desenvolveram a agricultura e a extração mineral, criando uma ideia aparente de prosperidade. Entretanto, essa política colonial favoreceu apenas uma classe francesa, uma elite de vietnamitas ricos, sendo negativa para boa parte da população. Se antes do domínio francês a maioria do povo vietnamita era alfabetizada, em 1939 essa proporção caiu para 15% e a população empobreceu. Essas injustiças sociais iriam mais tarde desencadear o movimento nacionalista e muitas outras tretas. Até porque o ano é de 1939 e tem muita coisa prestes a mudar no mundo. Mas isso, meus amigos e amigas, veremos apenas no próximo vídeo. É isso aí, galera, eu sou a Kira, sou do canal de relacionamentos. Se você não conhece meu canal, tem um izinho aqui em cima, clica nele que ele vai dar informações sobre ele. E se vocês estão curiosos para saber sobre a continuação dessa história, manda lá nos comentários. Ah, quero saber mais sobre o Vietnã. Enfim, e se vocês curtem os vídeos do canal Revisão e querem que esse canal continue, entra na plataforma apoia.se/canal Revisão, que lá é um crowdfunding e você pode ajudar com que o canal continue a acontecer. Então vai lá, galera, dá ajudinha, que qualquer ajudinha faz a maior diferença, beleza? Até a próxima, meu! Valeu!